As águas geladas do norte da Europa se tornaram palco de uma operação naval de grande escala, liderada pela OTAN, que intensifica as tensões na região. Em um movimento coordenado sem precedentes, 10 nações da aliança decidiram unir forças para enfrentar uma suposta ameaça russa no mar, apelidada de Frota Oculta. A operação, batizada de Guardiã Nórdica, concentra esforços em áreas cruciais como o Mar do Norte, o Báltico, o Estreito de Kattegat e o Canal da Mancha. O objetivo declarado é proteger infraestruturas submarinas críticas, como cabos de comunicação e energia, que são considerados alvos potenciais de sabotagem. A recente apreensão do petroleiro Eagle Star por parte da Finlândia elevou ainda mais atenção. A embarcação foi detida sob suspeita de danos a cabos submarinos, uma alegação que Moscou rejeitou categoricamente. Embora o Kremlin não tenha emitido uma resposta oficial, fontes indicam que sua frota de submarinos nucleares está em estado de alerta, um movimento que sublinha a gravidade da situação. Especialistas argumentam que a operação da OTAN, apresentada como defensiva, está sendo percebida por Moscou como um ato provocativo, ameaçando o frágil equilíbrio geopolítico na região. A Operação Guardiã Nórdica reflete a crescente preocupação da OTAN com as atividades marítimas russas, mas, para Moscou, ela é vista como uma tentativa de consolidar o controle ocidental sobre áreas estratégicas. A expressão frota oculta, usada pelos aliados, sugere a existência de embarcações russas operando secretamente para desestabilizar a região, embora careça de evidências claras. Do lado russo, a narrativa é interpretada como parte de um esforço maior para justificar a expansão militar da OTAN e conter a influência russa no norte da Europa. A interceptação do petroleiro Eagle Star trouxe à tona uma discussão complexa sobre a legalidade das ações da OTAN em águas internacionais. De acordo com as diretrizes estabelecidas pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, o tráfego em águas internacionais é garantido, exceto em casos de infrações claras às normas internacionais. No entanto, as acusações feitas contra o petroleiro, baseadas em evidências inconclusivas, levantaram dúvidas sobre a validade das justificativas apresentadas e as motivações subjacentes a essa abordagem. Paralelamente, a Rússia tem intensificado seus esforços para fortalecer sua presença marítima. O almirante Alexander Moiseev, comandante da Marinha Russa, destacou recentemente os avanços tecnológicos que vêm sendo incorporados à frota do país. Submarinos nucleares de última geração e embarcações equipadas com sistemas de armas avançados são exemplos do compromisso de Moscou em modernizar sua capacidade de defesa. Esses desenvolvimentos reforçam a estratégia russa de estar preparada para responder a qualquer desafio externo, preservando seus interesses estratégicos em um cenário geopolítico cada vez mais tenso. A missão Guardiã Nórdica e seus desdobramentos revelam uma escalada de tensões que vai além do âmbito militar, envolvendo aspectos econômicos, políticos e legais. Para Moscou, a coalizão formada por países como Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia e Reino Unido, com o apoio direto dos Estados Unidos, é vista como parte de uma estratégia deliberada para enfraquecer sua posição no cenário global. Especialistas avaliam que Washington utiliza essa aliança para reforçar sua influência sobre parceiros europeus, explorando as divisões regionais como forma de consolidar sua hegemonia. As consequências dessa operação vão muito além da esfera regional, afetando diretamente a dinâmica global de segurança e estabilidade. A Rússia, diante da intensificação das pressões militares e diplomáticas, revisou recentemente sua doutrina de defesa. Essa nova diretriz reduz significativamente o limiar para o uso de armas nucleares em situações que sejam interpretadas como ameaças diretas à soberania ou à segurança do país. Essa mudança estratégica não apenas intensifica as preocupações sobre a estabilidade global, mas também aumenta o risco de incidentes que poderiam escalar rapidamente para um conflito de proporções devastadoras. Além disso, Moscou tem priorizado a modernização de sua capacidade naval como resposta ao cenário de incertezas. Os avanços tecnológicos em sua frota incluem submarinos equipados com sistemas de armamento de última geração e capacidade de operação prolongada em ambientes extremos. Essas embarcações foram projetadas para não apenas defender as fronteiras marítimas russas, mas também projetar
poder em áreas estratégicas, enviando um sinal claro de que o país está preparado para enfrentar desafios em múltiplos teatros de operação. Enquanto isso, as ações da OTAN continuam a ser alvo de intenso escrutínio internacional. Organizações e especialistas têm levantado questionamentos sobre a conformidade das operações com o direito internacional, especialmente no que se refere à liberdade de navegação e à soberania de estados costeiros. As ambiguidades em torno das justificativas apresentadas pela aliança geram debates acalorados, com muitos argumentando que essas ações podem estar criando precedentes perigosos para futuras intervenções. Essas críticas também refletem um cenário mais amplo de desconfiança em relação à OTAN, especialmente entre nações que não fazem parte do bloco. Observadores apontam que a falta de transparência em algumas manobras e a ausência de provas concretas para justificar determinadas ações contribuem para a percepção de que a aliança está ampliando tensões de maneira desnecessária. A crescente polarização entre as potências globais tem levado a um ambiente onde qualquer movimento estratégico é visto como uma provocação, reduzindo ainda mais o espaço para soluções diplomáticas. Por fim, a combinação de uma Rússia reforçando suas capacidades defensivas e uma OTAN expandindo sua presença estratégica cria um cenário de risco elevado. Cada ação ou reação potencializa a sensação de insegurança mútua, alimentando um ciclo de tensões que se torna cada vez mais difícil de conter. À medida que essas dinâmicas se desenrolam, cresce o temor de que erros de cálculo ou mal-entendidos possam desencadear consequências irreversíveis, colocando em risco não apenas a estabilidade regional, mas também a segurança global. Cada nova movimentação ou apreensão de embarcações adiciona mais combustível a um barril de pólvora já em risco iminente de explosão. À medida que os incidentes se acumulam, o cenário no norte da Europa torna-se um reflexo de um tabuleiro global, onde as tensões não apenas crescem, mas se entrelaçam com disputas econômicas, políticas e militares em outras regiões. O aumento da presença militar, tanto da OTAN quanto da Rússia, eleva o risco de erros de cálculo, mal-entendidos ou provocações deliberadas que podem desencadear um confronto direto. No entanto, a escalada no norte da Europa é apenas uma parte de um panorama internacional muito mais amplo. O contexto global é marcado por rivalidades acirradas entre potências, enquanto países emergentes tentam se posicionar em meio a alianças tradicionais, que já não possuem a mesma coesão de outrora. A corrida por influência em regiões estratégicas, combinada com o aumento das capacidades militares e tecnológicas, cria um ambiente em que a margem para erros catastróficos está se tornando perigosamente estreita. Pequenas ações, como a interceptação de uma embarcação ou um movimento inesperado em águas disputadas, podem servir de estopim para desdobramentos de grandes proporções. Esse clima de instabilidade global não apenas desafia o equilíbrio de poder existente, mas também expõe as fragilidades de um sistema internacional construído sobre bases que já não refletem a realidade atual. Enquanto a OTAN busca reforçar sua presença e dissuadir possíveis ameaças, a Rússia interpreta essas ações como provocações diretas, reagindo com medidas que agravam ainda mais as tensões. O efeito cumulativo é um ciclo vicioso de desconfiança mútua, onde as iniciativas defensivas de uma parte são percebidas como ofensivas pela outra, reduzindo ainda mais as possibilidades de diálogo e negociação. Nesse contexto, a questão deixou de ser se o conflito se intensificará, mas sim quando e até que ponto ele irá remodelar o cenário global. Analistas apontam que uma intensificação desse confronto pode redefinir alianças, reconfigurar zonas de influência e acelerar mudanças significativas na geopolítica internacional. O impacto potencial transcende fronteiras, afetando desde cadeias de suprimentos globais até a segurança energética e o equilíbrio estratégico entre grandes potências. O futuro dessas tensões dependerá não apenas das ações de Moscou e da OTAN, mas também da capacidade de outros atores globais de mediar e influenciar os eventos. Sem uma intervenção diplomática eficaz ou uma mudança de abordagem, o risco de um conflito de larga escala cresce exponencialmente. O mundo, preso em um jogo de xadrez geopolítico cada vez mais acelerado, enfrenta uma encruzilhada crítica, onde o menor erro pode ter consequências que ecoarão por décadas.